Maria Eduarda Barbosa, eu sou de Brasília e eu passei medicina na USP. Quando eu tava em torno do 9º ano do ensino fundamental, eu não era propriamente má aluna, mas eu estudava numa escola pequena, aonde eu me sobressaía sem me esforçar tanto. Um dia um professor percebeu que eu não fazia o dever de casa, mas eu acabava fazendo dos outros, porque eu ensinava os outros a fazerem o deles, que era uma coisa que eu gostava muito, sempre gostei muito de ensinar. E aí, ele virou pra mim e falou o seguinte: uma pessoa como você tinha que estar estudando. E aquilo ali virou uma chave pra mim. E aí eu comecei a procurar coisas por fora pra estudar, comecei a me preparar para as Olimpíadas do Conhecimento. Acabei trocando de colégio, indo pra uma escola maior. E como eu era muito ligada às exatas, nesse momento, o assunto que eu achava mais legal era engenharia de materiais. Mas eu tinha um leve conflito interno. Gostava muito do assunto, achava muito divertido, mas a ideia de me dedicar completamente àquilo não era tão legal assim. No final do ensino médio, eu conheci uma médica que me atraiu muito por ser uma interação muito legal, que me deixava muito confortável. E acabei descambando pro lado da medicina, por assim dizer. É uma área que, inevitavelmente, você vai lidar com o ser humano. E eu tenho esse problema muito sério, que eu gosto de gente. O ser humano é a minha coisa favorita no mundo, assim, em todos os sentidos, eu acho. Nesse momento, eu tinha um bom resultado, suficiente para passar na ESCS, lá do Distrito Federal, e eu acabei indo pra essa faculdade de fato. No entanto, como eu disse, eu sempre quis uma carreira mais acadêmica e eu comecei a ter essa sensação de que onde eu tava não ia me levar onde eu queria chegar. Eu vi que aquela faculdade realmente não era o que eu queria da universidade e esse foi um momento muito difícil e que eu talvez não tivesse tido coragem para tomar essa decisão se não fosse pelo apoio da minha mãe. Na metade do 2º ano, eu resolvi sair para me dedicar só ao cursinho. Não passei em São Paulo, que era onde eu queria ir pra USP, como primeira opção, ou então pra Unifesp. Foi muito difícil. Principalmente porque, assim, a minha mãe tinha me pilhado pra ir, né? Então, eu fiquei meio sem cara, assim. E eu só passei por esse momento, assim, porque a minha mãe é muito sensacional, assim. E é legal porque a minha mãe é uma pessoa que, por personalidade, ela prefere as coisas seguras. Mas ela sabia que desistir naquele momento não era o melhor pra mim. Pra ela, não importava o resultado, porque ela via que eu tinha me dedicado para aquilo e que se eu estivesse disposta a continuar me dedicando da mesma maneira, ela estava comigo. Quando eu saí da faculdade, a maioria das pessoas, assim, não entendeu muito, assim. O pessoal achou que eu era meio doida, especialmente porque poderia ter ido para basicamente qualquer outro lugar que não fosse São Paulo, e a doida resolveu continuar no cursinho. E eu falei, cara, se com esse ano meio corrido, assim, aos trancos e barrancos, eu consegui chegar tão perto, eu quero me dedicar um ano pra fazer isso acontecer. Eu não sabia exatamente o que faltava. E esse que era o problema. O fato que foi colocado diante de mim foi: a sua nota não dá ainda. Naquele momento eu não tinha possibilidade de fazer um cursinho presencial, então procurei vários cursinhos online. Olhei algumas plataformas. Vou ser muito franca, assim, o que me atraiu no quadro foi o resultado. Eu falei, cara, todo ano entra alguém numa dessas paulistas da vida. Essas pessoas aqui chegaram onde eu quero chegar e não sei como fazer pra chegar. Vou descobrir o que elas estão fazendo. Se eu tenho alguma chance é aqui. Eu não teria conseguido me manter engajada, tendo que dedicar uma boa parte do meu tempo para assuntos que eu já dominava e não podendo dedicar todo o tempo que eu precisava dedicar para os assuntos que eu não dominava. Por exemplo, eu tenho mais facilidade em exatas do que em humanas. Como eu já tinha uma boa base de química, por exemplo, eu quase não assisti aula de química. Mas eu assisti todas as aulas de história e geografia, praticamente, que eu precisava muito. Isso foi muito importante para me manter motivada. Isso só foi possível porque eu tinha o tempo que eu não gastei no transporte, que eu não perdi assistindo as aulas que não seriam necessárias. Eu não consigo pensar que a minha preparação poderia ter tido metade da eficiência que teve num cursinho presencial. Nos primeiros meses, assim, eu ficava muito frustrada. Não sabia muito bem como agir diante dos erros que a plataforma me apresentava inevitavelmente, porque eu tava me testando o tempo inteiro. Quando isso aconteceu de verdade e eu tive que encarar isso, foi um momento que me ajudou muito a mudar a maneira com a qual eu tava realmente reagindo aos meus erros. A partir daquele momento eu comecei a aproveitar melhor os meus erros, tanto nas listas, quanto nos simulados, quanto nas redações. A parte objetiva
Eu fiquei feliz porque, assim, a prova de humanas foi um pouco conteudista e eu tinha estudado bastante, assim, realmente fui muito bem na prova de humanas. A parte de códigos foi normal. Na redação eu fiquei um pouco mais tensa, porque eu sabia que era um ponto muito chave, muito importante. Então eu saí da prova meio tensa. Segundo dia, a primeira parte foi mais ou menos igual. Mas acho que eu cometi o erro de ficar afobada com o tempo e não fazer as pequenas pausas que eu costumo fazer durante a prova. E uma coisa me tranquilizou. Foi saber que naquele segundo dia eu tinha feito muita coisa. Eu tinha feito muito simulado, eu tinha feito muita prova antiga. E se tava difícil pra mim, tava difícil pra todo mundo. Mas, cara, medicina na USP, você só sabe quando tem seu nome na lista. Aí eu me lembro que eu abri, e aí eu ia procurar meu nome, mas aí eu abri e eu vi que já tava por curso. Aí eu fui descendo rápido pra chegar na medicina. Maria Eduarda Pedroso Barbosa, meu Deus, sou eu. Eu não acreditei, assim, eu esperava entrar em algum momento, achava que tinha uma boa chance disso acontecer, mas não esperava estar na primeira chamada. E, bom, eu tava bem dentro da primeira chamada, assim. A grande transformação pra mim tem muito a ver com a resposta do que eu senti na hora que eu vi meu nome na lista. Foi transformar essa pressão que eu colocava em mim como um senso de responsabilidade de fazer render o papel das pessoas maravilhosas que passaram pela minha vida. Quando eu olho pra toda essa história, não tem jeito, sabe? Eu sou muito agradecida pelas pessoas que fazem parte da minha vida, porque não poderia fazer nada disso se eu não tivesse tido um professor que me mandou estudar, se eu não tivesse uma mãe que me apoiava, se eu não tivesse amigos que estavam lá torcendo por mim. Me senti muito agradecida.